Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Leila Carminati, sou professora de Química. Estarei acompanhando vocês no capítulo 1 do nosso curso dos Princípios Fundamentais da Química. Vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma camisa verde. Vamos dar início então agora aos conceitos iniciais no nosso primeiro módulo. Matéria. Importante sabermos como conceituar corretamente. Então, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Cadeira, ar, poeira, nosso corpo é constituído de matéria. Então, tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço é matéria. O corpo é uma porção limitada da matéria. Por exemplo, um saco de areia, uma pedra, um copo de água, uma cadeira. É importante a gente lembrar também que um objeto é a porção limitada da matéria que é útil ao ser humano. Por exemplo, a cadeira, a porção limitada da matéria que foi modificada para ser útil ao ser humano. Então, já é classificada como um objeto. O sistema é a porção limitada da matéria que a gente vai submeter a um estudo. Então, a gente chama, quando a gente submete a um estudo alguma porção de matéria, a gente chama de sistema. Passando então para o conceito de energia, a gente tem que energia é a capacidade que um corpo ou uma substância possui de realizar ou gerar movimento, realizar trabalho ou gerar movimento. O átomo é a menor partícula constituinte da matéria, mantém as propriedades do elemento que a constitui. A menor partícula da matéria é o átomo. Já o elemento químico ele é constituído por um conjunto desses átomos de mesmo número atômico. É importante a gente ter claro que todo o elemento químico é constituído por esse conjunto de átomos de mesmo número atômico, diferentes números de massa, mas mesmo número atômico. Precisamos ter claro esse conceito na nossa mente. Porque o conjunto desses elementos irão formar as substâncias, sendo o mesmo elemento, se tratando de mesmo elemento, falamos então que formamos uma substância simples. Por exemplo, se um conjunto desses elementos tem a formação de alguma substância e esses elementos químicos são os mesmos elementos, a gente diz que é uma substância simples, que é o exemplo do O2. São formadas apenas por oxigênio, então caracteriza uma substância simples. Se eu tenho um conjunto desses elementos químicos de átomos, de elementos diferentes, eu tenho então uma substância composta. Por exemplo, a água, eu tenho um conjunto de elementos cujo eu tenho dois elementos do hidrogênio e do oxigênio. Portanto, são elementos diferentes, formando então uma substância composta. Então, toda vez que eu tenho a formação de dois ou mais elementos químicos, eu tenho uma substância composta. Portanto, eu tenho que a molécula é a partícula composto molecular formada por um conjunto desses átomos e a fórmula molecular indica a composição da molécula. Então, do que ela é composta? Ela é composta por H2O, essa molécula aí do nosso exemplo, que é a molécula de água. Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Essa é a menor partícula do composto molecular, que a gente chama de molécula. Passando então agora um pouquinho sobre os fenômenos físicos, vamos analisar a charge abaixo. O cãozinho Bidu está analisando um cubinho de gelo, então a água no estado sólido. No quadrinho a seguir, ele observa que a água já está no estado líquido. E no terceiro quadrinho, a água encontra-se no estado de vapor. E aí ele diz assim: o seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério, mencionando que, a primeiro momento, a água estava no estado sólido, passa por estado líquido e vai para o estado gasoso. Perceba que não houve mudança nem formação de nova substância. Continua sendo água. Só houve a mudança do estado de agregação da matéria. Então, quando não há mudança, formação de nova substância, a gente diz que ocorreu um fenômeno físico.
Então, se há formação de outras substâncias, a gente diz que ocorre um fenômeno químico, como a combustão, por exemplo, e a oxidação do ferro. Então, toda vez que não há mudança nem formação de novas substâncias, é um fenômeno físico, toda vez que há formação de novas substâncias, um fenômeno químico. O fenômeno físico só houve, no caso da nossa charge, a mudança de estado físico, a mudança da agregação da matéria, mas continua sendo sempre a água. Já na combustão, por exemplo, a gente tem a formação de outras substâncias, a oxidação, então ocorre então um fenômeno químico. Vamos praticar? Um estudante listou os seguintes processos como exemplo de fenômenos que envolvem reações químicas. Então, ele listou aqui 6 processos e aí no final ele pergunta quantos equívocos esse estudante cometeu. Vamos analisar então. O primeiro processo é a fotografia colorida exposta ao sol, ela desbota. Ocorre um fenômeno químico. A água sanitária que descolora uma jaqueta vermelha. Também ocorre um fenômeno químico. O filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo incandescente. Neste caso, só está ocorrendo a transformação da energia elétrica para luminosa, é um fenômeno físico. Então, aqui há um equívoco porque não é um fenômeno químico, como o estudante mencionou. Em primeiro, uma maçã cortada escurece com o passar do tempo, fenômeno químico. O sal é obtido por evaporação da água do mar. Fenômeno físico, não há transformação, formação de novas substâncias. Apenas a água evapora, o sal cristaliza e a gente consegue obter o sal. Segundo, então, né, fenômeno físico. Bolinhas de naftalina vão diminuindo com o passar do tempo, né? Vão diminuir de tamanho. A naftalina, ela passa do seu estado sólido direto para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. Então, ocorre a sublimação, estado físico. Então, neste caso, o estudante cometeu 3 equívocos. Em 3 dessas frases, não ocorrem fenômenos químicos. São elas a frase número 3, a 5 e a 6. Vamos recapitular então um pouquinho. Na aula de hoje a gente viu alguns conceitos iniciais da química, sobre o que é matéria, o que é substância simples e composta, o que é um elemento químico, quais são as mudanças de fenômenos físicos e químicos, quais são as diferenças dela. E no próximo capítulo a gente vai estudar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Nos vemos lá!